Olá, caros estudantes. Bem-vindos à aula número 2 sobre eixos e engrenagens. Nessa aula, nós vamos introduzir alguns conceitos importantes sobre eixos e engrenagens. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre eixos. Os eixos eles são responsáveis pela transmissão de movimento em sistema mecânico, bem como as engrenagens. Ou seja, aqui nós temos o exemplo de um eixo. E esse eixo também ele tem alguns elementos aqui, que são chamados de anéis elásticos. E não vou entrar em detalhes agora, mas vocês podem perceber que um eixo ele é utilizado para ser acoplado a um motor, para que ele possa o quê? Transmitir o movimento do motor para uma outra parte. Ele pode conectar também o quê? Várias engrenagens para que haja transmissão. E o eixo ele tem que ser conduzido de uma forma racional. Como assim? Não é somente a questão das dimensões, mas a forma como ele é projetado, ele deve ser feito de tal maneira que ele possa acomodar os demais componentes de uma maneira mais racional possível. Mas como que seria essa maneira racional? Para isso, eu mostro para vocês esse exemplo de um sistema de embreagem. Repare o seguinte, ó, eu tenho um eixo aqui, e nesse eixo eu tenho a montagem de uma mola, que está aqui, ó. E essa mola, ela não fica solta ao longo do eixo. Por quê? Porque tem um encosto aqui do meu eixo. O meu eixo ele tem um ressalto nessa parte. E aqui eu tenho também os outros elementos, né? Para fixar o quê? Essa parte aqui no eixo, que é a parte da embreagem. Aqui eu tenho rolamentos também. Estão reparando? Outros rolamentos aqui, ó. Esse rolamento ele fica travado no eixo por causa desse encosto, que é o mesmo encosto responsável para evitar que a mola fique se movimentando. Então perceba que no eixo ele tem o quê? Vários ressaltos, variação de diâmetro, que é justamente para fazer o quê? A montagem desses elementos. Agora, como são esses elementos? Por exemplo, eu citei aqui para vocês o rolamento, aqui é um anel elástico, anel de retenção, que é o mesmo desses aqui, né, praticamente papel. E aqui nós temos também estrias, né? Bom, tudo isso aqui vai ser tratado nas próximas aulas. Mas hoje, nessa aula, eu gostaria que vocês se atentassem à questão do eixo e também da engrenagem. Bom, falando sobre eixo, tem um termo que a gente utiliza para o eixo, mas não é muito usual. Ele está caindo em desuso. Mas a gente pode ouvir, que é o termo árvore. Mas por que se usa o termo árvore? A árvore, na verdade, é um tipo de eixo que tem como diferença o fato dele ser o acionador do movimento. Ou seja, é o eixo que está transmitindo o movimento principal. Logo, ele está sendo submetido a torques ou ao momento torsor. É como se o eixo estivesse sendo torsionado. Imagina você pegando uma roupa, um pano molhado e torcendo. Seria mais ou menos isso o efeito. Enquanto que o eixo seria um elemento mais passivo, ou seja, ele não está sofrendo torção, mas ele permite o quê? Rotação e tudo mais. Como que seria um exemplo clássico disso daqui? Imagina aqueles carrinhos, né, de brinquedo de fricção. Nós tínhamos um eixo que a gente acumulava energia, né, naquele motor de fricção. Então aquele eixo que estava conectado ao motor de fricção é o eixo chamado árvore. E outro eixo, que só tinha umas rodas montadas, ou seja, só para dar o apoio, o movimento, a gente poderia chamar ele então de um eixo passivo ou simplesmente eixo. Perceberam a diferença entre árvore e eixo? Bom, vamos falar um pouco de engrenagens agora. As engrenagens elas são usadas para transmissão de potência e movimento entre dois eixos separados. Ou seja, vamos supor, eu tenho dois eixos, né? E eu quero que seja transmitida, seja movimento ou potência, para o outro eixo, de um eixo para o outro. Então, como que eu faço essa conexão? Como que eu ligo dois eixos? O modo mais usual é a utilização de engrenagens. As vantagens do uso de engrenagens. Bom, basicamente elas fornecem movimento uniforme, ou seja, se eu rotaciono de uma forma num eixo, né, com uma engrenagem, a outra engrenagem vai sofrer o mesmo movimento da engrenagem, ou seja, o movimento vai ser uniforme, relativamente suave, tá? Quando eu falo suave, porque eu estou comparando com outros mecanismos que também podem ser utilizados, outros elementos de máquinas, que também podem ser utilizados para transmissão de movimento ou potência entre dois eixos separados. Por exemplo, a corrente. A gente sabe que a corrente não tem um movimento suave. Livre de deslizamento. Isso eu faço uma comparação para correia e polia, que a correia ela pode escorregar sobre a polia.
correia, polia e corrente, nós vamos tratar em aulas futuras. Ela permite também alta velocidade, um sincronismo preciso. Por que um sincronismo preciso? Porque a engrenagem é o seguinte, como ela está engatada, né, dente com dente, o movimento ele não se perde, eu não tenho perda por deslizamento, por exemplo. Ele é compacto e tem uma elevada eficiência. Grande desvantagem, custo e tem uma limitação devido à distância entre eixos. Ou seja, se eu pegar um eixo, quero transmitir potência para outro eixo que esteja muito distante um do outro, eu vou ter que usar engrenagens muito grandes. Então, nesse caso, fica totalmente inviável. Aí começa a fazer sentido o uso dos outros elementos de transmissão, por exemplo, correia e as correntes. Bom, vamos tentar entender como que funciona a engrenagem, então, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, de um par de engrenagens. Tem uma engrenagem O1 aqui, uma engrenagem O2 aqui. Repare que há inversão no sentido de rotação. Enquanto essa engrenagem está rotacionando no sentido anti-horário, essa começa a rotacionar no sentido horário. Isso é uma característica de par de engrenagem do tipo externo, tá? Quando eu tenho essa inversão de movimento. E reparem que essa aqui, ó, o C, é a distância entre um eixo e outro. Ômega 2, esse termo aqui é a velocidade de rotação da engrenagem 2, ômega 1 da engrenagem 1. R1, R2. Repara o seguinte, pessoal. Quando eu dou uma volta nessa engrenagem, eu não chego a dar uma volta nessa engrenagem. Repararam? Logo eu tenho o quê? Redução de velocidade. Né? Aquele conceito da última atividade presencial que nós tivemos. Uma outra terminologia importante é que a engrenagem motora, geralmente, a menor, é conhecida como peão. Peão, essa aqui, ó. Essa aqui é peão e a maior é conhecida como coroa, tá? Então, isso é uma terminologia que a gente usa muito quando a gente fala de engrenagens e eixos. Outro tipo de par de engrenagem interessante é a engrenagem interna, que é desse tipo aqui, olha. Que aqui tem um exemplo de uma foto, né? E aqui, nesse caso, a gente percebe o seguinte, ó, que o sentido de rotação é semelhante. Prepararam? Elas vão rotacionar no mesmo sentido. Mais terminologias, né? Aqui, olha, a gente tem alguns termos importantes para a gente saber. Olha, repare que a distância de um dente para o outro é conhecido como passo circular, tá? E aqui eu tenho um diâmetro ou um raio, né, chamado raio primitivo, que é como se fosse o raio médio. Na verdade, no raio primitivo é onde eu tenho contato efetivo, a transmissão de movimento de uma engrenagem para outra. Por isso que o raio primitivo é minha referência para cálculo de torque, para cálculo de rotação e por aí vai. Tá? E o raio primitivo ele divide o dentro da engrenagem em duas partes. O dedendo, ou altura de pé, que é a parte de baixo, né, da parte do raio primitivo até a base da engrenagem, e depois o adendo ou a altura da cabeça, altura de cabeça, que é a parte de cima. Aqui é a largura de face, né, e eu tenho sempre um adoçamento da raiz do dente, que é como se você tivesse uma curvatura, que essa curvatura é importante para evitar o quê? Aquela cunha ou ângulo reto, que geralmente é fator de propagação de trinca. Lembra da propagação de trinca? Onde que é o problema? A fadiga. Bom, mais algumas terminologias. Olha, repare que eu tenho um rasgo de chaveta. E aqui a pergunta, o que é chaveta? Seja curioso. Tente descobrir antes. Mas nós iremos tratar sobre este caso também, né? Na próxima aula. E o cubo é a parte interna, né? Onde vai passar o eixo, tá? Que eu tenho os dentes da engrenagem, né? O vão do dente e o corpo da engrenagem. Bom, os tipos de engrenagem. O primeiro tipo mais comum é a engrenagem cilíndrica. Por que a gente chama ela de cilíndrica? Porque ela tem o quê? O formato de um cilindro, tá? Fica mais fácil quando a gente de entender essa questão da cilíndrica, quando a gente for ver os exemplos de outras engrenagens de outros formatos que não são cilíndricos. Os dentes podem ser retos ou helicoidais. Nesse caso aqui são dentes retos, ó. Reparem que se eu for observar a face dele, é perpendicular, tá vendo? São dentes retos. E essa é a engrenagem mais comum devido à sua fabricação mais simples. E aqui eu tenho um exemplo, ó, de engrenagem cilíndrica, só que agora não é dente reto, é dente helicoidal. Helicoide vem do quê? De hélice. Repare que ele forma como se fosse uma hélice, né? E ela é muito mais complexa que a de dentes retos, o que torna ela mais cara. Só que tem uma grande vantagem, que ela é muito mais silenciosa do que a de dentes retos. Então não se tem comparação. E isso ocorre porque o contato gradual que ocorre entre os dentes proporciona um movimento suave e silencioso. Esse contato gradual não ocorre nos de dente reto.
Ou seja, o dente reto é como se você tivesse um impacto, uma batida. Aqui não, o que acontece? O dente começa a entrar em contato nessa parte aqui, né? Na parte superior ele vai passando, dependendo do lado de rotação, né? Ele pega e vai transmitindo o movimento de uma forma suave e gradual. Bom, aqui nós começamos a entender melhor a questão do dente das engrenagens cilíndricas, né? Olha, repare que esse é o quê? É uma engrenagem cônica de dentes retos. Perceberam? O formato dela é um cone. Tudo bem que esse cone não é um cone assim muito claramente, dá para visualizar que é um cone. Mas essa é a característica de uma engrenagem cilíndrica. E ela também pode ser de dentes retos e também de dentes helicoidais. Nesse caso, a gente está vendo o caso de um dente reto, que é mais comum devido à sua fabricação mais simples. Aqui, olha, engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. É a mesma questão, ela tem vantagem de ser mais silenciosa do que de dentes retos. Repare, né, que nesses dois casos nós temos uma aplicação interessante, né? Porque, olha, quando a gente pega cilíndricas, os eixos estão em paralelo. Repararam? Aqui os eixos formam o quê? 90 graus. Eu estou transmitindo nessa direção a rotação e de repente inverto para 90 graus. Não inverto, desculpa, rotação para 90 graus aqui. Mesmo caso aqui. Rotação nesse sentido, de repente nesse sentido aqui. Bom, a diferença básica entre os engrenagens e quando está na mudança da direção dos eixos de transmissão. Bom, acabei de falar, né? Acabei antecipando esses slides. Repare que para as cilíndricas, na maioria dos casos, os eixos são paralelos, enquanto que para as cônicas, os eixos são perpendiculares entre si, certo? As cilíndricas são montadas em eixos paralelos, mas é possível, olha, nesse caso aqui eu tenho um arranjo com engrenagens cilíndricas e dentes helicoidais que me permite o quê? Os eixos não estão em paralelos, tá? Ou seja, não é regra dizer que a engrenagem cilíndrica ela não pode ser montada em eixos não paralelos. Aqui eu tenho um caso típico, só que aí eu tenho que usar o quê? Dentes helicoidais, senão eu não consigo. Bom, outro tipo de engrenagem que funciona como uma forma de transmissão entre eixos perpendiculares é o coroa sem fim. Tá? Então eu tenho aqui a coroa, né, e o sem fim. À medida que eu rotaciono nesse sentido, ele começa a rotacionar para cá. Eles são caracterizados também pela alta redução que promovem, tá? Então repare, né, aqui eu tenho um passo, né, e aqui a rotação. Então a redução é extremamente alta. A cremaleira também é um sistema de transmissão que envolve engrenagens. Isso aqui é típico de portão de elevação, tá? A vantagem do sistema é transformar o movimento de rotação em movimento linear. Tá? Então, olha, eu tenho rotação aqui e vai me movimentar de forma linear. O elemento de linear de cremaleira é conhecido como engrenagem de raio infinito, ou seja, essa parte aqui de baixo nós chamamos ela de raio infinito. Por que será? Imagine, tenta imaginar a Terra, por exemplo, como se ela fosse uma esfera. Tudo bem, a gente sabe que não é uma esfera, né? Ela tem outro formato que é achatado nos polos e tudo mais. Mas se a gente for imaginar que ela é uma esfera, né, por que a gente tem a impressão que ela é plana quando a gente vive aqui, né, nessa terra, anda no chão, caminha por esses caminhos da vida? A gente percebe que é como se fosse um elemento linear. É porque o raio dela é como se fosse infinito. Imagina uma esfera muito, muito grande, de raio muito, muito grande. Ela acaba tendo o quê? A impressão que é um plano. Ok? Então, essa é a ideia, né, de dizer que o elemento linear de cremaleira é conhecido como uma engrenagem de raio infinito. Bom, o arranjamento dos eixos, né? Os eixos podem ser arranjados de forma paralela, conforme figura ao lado aqui, ó, temos vários exemplos. Engrenagens externas, internas, né? Eixos paralelos. Aqui novamente, né? Só que aqui eu tenho o quê? Tem as helicoidais, né? Hélice à esquerda, hélice à direita. E aqui, olha, eu tenho tanto a hélice à esquerda como a hélice à direita, tá? Aqui eu tenho outro arranjamento dos eixos, só que dessa forma concorrente, ou seja, os eixos cruzam entre si, não sendo de forma 90 graus, mas nesse caso todos formando 90 graus, né? Ops, desculpa. Também podem ser arranjados eixos não paralelos e não concorrentes, ó. Eles não são paralelos e não estão concorrentes, não cruzam entre si os eixos. Estão reparando? Esse eixo está para cá e está sendo plano. Eixo sendo plano, eixo passando para cá. Olha a diferença. Aqui, esse eixo, ele cruza. Tá vendo? Eles coincidem. Nesse caso, não tem coincidência dos eixos. Ok? Agora, com relação aos movimentos, né, eles estão associados às relações de transmissão, que a gente viu um pouco nos conceitos ali do PDF, conceitos fundamentais. E nesse caso, para se calcular as relações de transmissão, a gente tem que usar o número de dentes ou diâmetro primitivo. Tá? Por quê? Por que diâmetro positivo? Aquilo que eu falei anteriormente, porque é no diâmetro primitivo que ocorre o contato entre os dentes das engrenagens.
Por essa razão, ele é usado no cálculo da relação de transmissão. E a equação é bem simples, pessoal. Essa é a relação, tá? Ou seja, rotação da engrenagem 1 sobre a rotação da engrenagem 2 é igual ao raio primitivo da engrenagem 2 sobre o raio primitivo da engrenagem 1, que é igual a quem? Diâmetro primitivo da engrenagem 2, que é igual ao diâmetro primitivo da engrenagem 1. Então, essas são as relações. E uma pergunta, como se calcula a velocidade de rotação RPM a partir da velocidade angular radianos por segundo? E agora, hein, pessoal? Lembrando que radianos é ângulo, né? Ângulo radiano. Se a gente sabe, né, por exemplo, que 360 graus é 2π radianos, então 2π radianos por segundo quer dizer o quê? Uma volta por segundo. E em 60 segundos ocorrem quantas voltas? Se eu tiver 2π radianos por segundo. Bom, se cada segundo eu tenho uma volta, em 60 segundos terei 60 voltas. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que em 1 minuto eu tenho quantas voltas? 60 voltas por minuto. Então, 60 rotações por minuto se a minha velocidade angular fosse 2π radianos por segundo. Perceberam como faz a conta? Tá? Não é nada tão complicado, né? Dê uma treinadinha, dê uma verificada nos seus conhecimentos mais tarde. Bom, passando para os próximos slides, vamos fazer esse exemplo 1 aqui, ó. Se a gente considerar que o diâmetro menor aqui, né, é 50 milímetros e dessa maior é 200 milímetros e a velocidade da menor é 100, a rotação da maior, tá? Como que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar aqui diâmetro da menor, que seria o 1, né, seria 50 aqui, e da maior, que é o D2, 200 aqui. Aqui eu sei que é 100 RPM, ômega 2 eu não sei. Vou fazer uma regra de 3. Ômega 2 passa multiplicando por D2, que é 200, e D1 passa multiplicando por 50. Aqui vai dar o quê? 5.000 igual a 200 vezes o ômega 2. Ômega 2 vezes 200, né? Eu vou pegar o quê? Esse 200 passar dividindo para lá. Eu vou ter então o quê? 5.000 dividido por 200, que dá 25 RPMs. Repara que de 100 RPMs eu caí para 25 RPMs. Faz sentido? Faz, né? Porque olha, quando eu dar uma volta aqui, ela não chega a dar uma volta aqui. Então, olha, se eu pegar essa relação de 100 para 25, eu tenho uma relação o quê? A cada 4 voltas dessa engrenagem, eu gero uma volta aqui. Repararam? Não? Ó, 100 RPMs é o quê? 4 vezes 25 RPMs. Olha que coisa interessante, o diâmetro também, né? O diâmetro menor é o quê? 4 vezes menor que o diâmetro maior. Pensem um pouquinho, né, sobre essa relação. Porque, na verdade, essa é uma relação o quê? De proporcionalidade devido à regra de 3. Ok? Bom, vamos continuar. Passando aqui para o próximo slide, né? Conforme mencionado anteriormente, uma outra forma de calcular a relação de transmissão usando também o número de dentes. Tá? Eu posso fazer essa conta aqui, olha, ômega 1, velocidade da rotação da engrenagem 1 sobre a velocidade da rotação da engrenagem 2, igual a quem? Número de dentes da engrenagem 2 dividido pelo número de dentes da engrenagem 1. Ok? Eu posso fazer isso também. Bom, o fato das relações de diâmetros e número de dentes sendo praticamente iguais é por quê? Porque o número de dentes da engrenagem vai depender também do diâmetro da engrenagem. Quanto maior o diâmetro, maior o perímetro da circunferência, logo eu vou ter um maior número de dentes. Agora, como que eu faço, né, para que um dente se encaixe no outro? Eu só consigo fazer isso quando eu utilizo módulos iguais. Ou seja, um módulo é uma relação que vai me definir, se letra M, a relação entre diâmetro e número de dentes. Então, olha, se eu tiver um par de engrenagem 1 e 2, elas têm que ter uma coisa em comum, para que haja engrenamento, para que um dente se encaixe no outro. E qual é essa coisa em comum? É o módulo. O módulo é fundamental. Então, olha, o módulo é uma variável relevante, pois para que haja um engrenamento correto entre duas engrenagens, as duas devem ter o mesmo módulo. Na transmissão de movimento das engrenagens, sempre temos que considerar um conjunto de engrenagens, porque nem sempre se analisa o movimento de pares de engrenagens isoladamente. Ou seja, eu tenho mais do que duas engrenagens. Esses sistemas são conhecidos como trens de engrenagens. Ok, pessoal. Graças a Deus que para trens de engrenagens existe uma equação também que não é tão complicada para a gente calcular essa relação de velocidades. Repare o seguinte, olha, eu tenho aqui ômega de saída sobre ômega de entrada, que é o quê? Rotação de saída e rotação de entrada, que é igual ao produto do número de dentes motores dividido pelo produto de número de dentes movidos. Mas como assim? Olha, vamos supor que nesse caso, né, engrenagem 1 é motora. Então, ela é motora, vai transmitir para 2.
E aí o que acontece? Esse camarada aqui vira engrenagem motora, correto? Então essa daqui, essa 2, desculpa, essa aqui é 3, né? Essa 2 aqui, ela é movida e a 4 também é movida. Então se eu pegar aqui, olha, o número de dentes da 1 vezes o número de dentes da 3, dividido pelo número de dentes da 2 vezes o número de dentes da 4, eu vou ter o que? A relação entre saída e entrada. Exemplo fácil, ó. Eu tenho entrada de rotação 200 RPM. Considerando aqui, ó, N1 igual a 30, N2 igual a 55, N3 igual a 30 e N4 igual a 55. Eu vou ter que pegar o quê? Pegar de N1 vezes N3, 30 vezes 30, tá? Que é o produto de dentes motores, dividido por quem? O que está sendo movido, que é essa aqui, N2, 55, vezes 55. Então, eu vou ter 30 vezes 30, dividido por 55 vezes 55. E vou ter um número aqui. Eu sei que a saída eu quero descobrir, mas a entrada é 200. Então, passo esse 200 multiplicando pelo valor, né, da divisão desse produto do número de dentes motores pelo produto de dentes movidos. O resultado deve ser 59,5 RPM. Tentem fazer esse exemplo, né, para vocês ficarem, para vocês treinarem, né, para entender também esse conceito, ok? Bom, pessoal, em alguns casos, os dentes de engrenagem também a gente considera sinal de rotação, tá? Coloco assim, positivo para o sentido anti-horário e negativo para o horário. Mas por que eu faço isso? É porque quando tem um treino de engrenagem, você tem muita engrenagem, começa a ficar confuso, eu já não sei para que direção. Se ele está rotacionando para o horário ou anti-horário. Agora, se eu estabelecer essa convenção, que o sinal de rotação é positivo para o anti-horário e negativo para o horário, quando eu fizer o cálculo, o resultado já vai me indicar se ele está rotacionando o quê? Na saída, anti-horário ou horário, ok? Faça uma pesquisa sobre isso, essa convenção entre o horário e o anti-horário, tá? Isso tem a ver com um negócio chamado regra da mão direita. Seja curioso, né? Dê uma pesquisada, dê uma procurada. Essas são informações que enriquecem, ok? Atente-se para as atividades que iremos postar no AVE e tenham bons estudos.